Olá, seja bem-vindo a mais essa transmissão do canal da Igreja Batista Prudentina. Nós desejamos de todo o coração que você seja muito abençoado. Hoje nós vamos adorar ao Senhor e nós teremos a presença da missionária Marta do Carmo. Ela é missionária no Equador e ela vai compartilhar um pouquinho como é a vida dela, como que aconteceu a ida dela, uma missionária brasileira que atua no Equador, para o campo missionário. E eu peço para que você fique aí, para que Deus ministre ao teu coração e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos para que o Senhor tome conta desse tempo, Pai. Que a palavra ministrada possa encontrar morada no nosso coração e a tua boa mão esteja presente em todo o tempo. Nós somos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando ele estava com seus discípulos antes de subir aos céus, ele falou para eles esperarem antes de sair a promessa do Pai. A promessa do Pai, que é o Espírito Santo que estava com eles naquela época e que fez aquela igreja ser vitoriosa, vencer os desafios. Nós hoje também temos a promessa do Pai, que é o que faz a igreja ser vitoriosa. Nada pode abalar a igreja do Senhor, por isso estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja,
Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você vai acompanhar agora o testemunho da missionária Marta, que esteve presente aqui no evento Conexão, um evento missionário da Junta de Missões Nacionais, em parceria com a Associação das Igrejas Batistas aqui da região, onde tiveram presente tanto o missionário Pierre, que é o missionário camaronês, que trabalha no Senegal, e também nós tivemos a presença da missionária Marta. E você vai acompanhar agora esse testemunho dela, que possa ministrar ao teu coração e mexer com você. Nós queremos que Deus levanta pessoas para serem instrumentos dele no mundo. Seja na rua onde moramos, seja nos campos mais longínquos. E hoje você vai acompanhar um pouquinho aí da história da Marta. Que Deus abençoe a sua vida. Um prazer para mim muito grande estar aqui, na igreja de Prudente, e conhecê-los e poder compartilhar um pouquinho, do que Deus tem feito no Equador. Estou há quase 14 anos no Equador e trabalho com plantação de igrejas. E por que eu fui para o Equador, meus irmãos, o discipulado transformou a minha vida. Comecei a participar de um grupo de discipulado na minha igreja e meu coração pegou fogo. Deus falou muito, muito no meu coração com aqueles estudos bíblicos, E então eu resolvi colocar minha vida diante do Senhor. E fiz a minha primeira viagem missionária para o Haiti, que foi um divisor de águas. Lá no Haiti, com a experiência que eu tive em 2010, no ano que teve aquele grande terremoto, que morreram muitas pessoas lá, eu pude ver de perto, no meio ao caos, o que Deus pode fazer. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha certeza que Deus me queria no campo. E eu fui para o campo com quase 46 anos, velhinha já. Então, foi isso. A escolha do meu campo não foi minha, foi da Junta de Missões Mundiais. Eu sempre orei e pedi para Deus que a junta fosse a voz de Deus na minha vida, E a junta falou: Marta, nós temos pedidos pedido de missionários para o Equador. Você gostaria de servir ali? Eu falei sim. E estou lá até hoje, Amo aquele povo, amo aquela cultura. E ali que eu tenho servido. Comecei a trabalhar com um projeto lá que se chama MOBAP, que é Movimento Batista de Plantação de Igreja. Então, e com o passar do tempo, eu me tornei coordenadora desse projeto a nível nacional. Então, até dezembro do ano passado, meus irmãos, eu viajava muito por todo o Equador, coordenando esse projeto, capacitando líderes para a para a plantação de novas igrejas. E contudo, dando apoio a esses pequenos grupos que iam se abrindo. Cada pessoa que vinha se capacitar, a capacitação era de 1 ano, No decorrer de 1 ano, ele era desafiado a abrir um pequeno grupo. Então, quando esse pequeno grupo abria, eu também tinha que apoiar com o trabalho com as mulheres, trabalho com as crianças, capacitando pessoas para estarem aí liderando. Então, foi um trabalho muito intenso no decorrer de todos esses anos. E agora, o Senhor me colocou no meu coração me fixar num ponto, em um lugar, e plantar igreja.
É um lugar que eu já apoiava há algum tempo. Sempre que recebo missionários voluntários ali, eu sempre levo nesse lugar, porque é um lugar de muita necessidade. Mas Deus colocou no meu coração de eu estar aí, nesse local. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Esse lugar, meus irmãos, ele fica exatamente no meio, é uma via, como os irmãos podem ver lá embaixo, né? É um rio que se chama Rio Inta. E do lado desse rio é uma estrada, tem uma estrada, que ele sai da Serra Equatoriana e vai até a costa do Equador. É uma via, é uma estrada de transporte de drogas, passagem de drogas. Aliás, o Equador hoje é um país por onde passam as drogas que vai para a Europa. É incrível. O Equador hoje é passagem das drogas, né? E essa é uma das vias pelas quais as drogas chegam até a costa equatoriana e de lá embarcam, né? Deus me colocou nessa via, lá embaixo. Eu vivo lá exatamente na via, né? E é um lugar muito bonito, lindo, um lugar turístico, mas também é um lugar onde você vê muita tristeza, muita necessidade. É um lugar onde você vê pessoas corrompidas pela droga, pessoas que vivem muito mal por causa da droga, né? As famílias totalmente desestruturadas, mulheres que sofrem muito, mulheres que sofrem abuso, crianças. Tudo que vocês veem aqui, aqui no Brasil, aliás, acontece em toda a América Latina, em alguns lugares de uma maneira mais intensa, como é no Equador, né? É muita violência nesse lugar. E Deus, então, me levou, colocou no meu coração para trabalhar e me fixar lá embaixo, nesta via. Esse rio se chama Rio Inta, que os irmãos podem ver uma parte da estrada, ali o primeiro povoado que se chama Apoela. O que me chamou mais atenção nesse lugar, meus irmãos, é que por esta via da serra até a costa, são 90 povoados pequenos, mas sem presença nenhuma de evangélicos, de nenhuma denominação. Isso me chamou a atenção, porque sempre tem, né? Assembleianos, sempre tem alguma denominação aí. Mas nessa via, nessa estrada, não tem nenhuma denominação evangélica. A não ser 2 pequenos grupos que nós já abrimos no primeiro povoado, que vocês viram. Então é um desafio muito grande. Por quê? Porque não é fácil você trabalhar num lugar desse. Você tem que fazer as visitas, a maioria das pessoas vivem nas montanhas, atrás das montanhas, né? Nem sempre o nosso carro consegue entrar. Você tem que andar muito a pé. Tem muitas enchentes. Agora, por exemplo, estamos vivendo na época de chuvas. Então, é a hora que embaixo alaga, os rios transbordam. Enfim, os desafios são imensos. E também por causa do que eles creem, né? As crendices populares que eles alimentam. Aí tem brancos, tem indígenas, tem pessoas de fora vivendo aí. Então, são muitas crenças que eles têm. Tá difícil eu guardar aqui, né? Gravar. Aqui é uma parte do rio, como os irmãos podem ver. A estrada está ali do lado. Aqui, ó, bem-vindos a Inta, né? Aqui é o primeiro povoado. Aqui é onde nos reunimos, é o primeiro grupo que nós abrimos, que é La Plata, se chama La Plata. A gente se reúne nesse lugar. Tanto o primeiro grupo quanto o segundo grupo são casas que nos cederam. Nós não temos aí, os grupos que vocês vão ver, não são todos crentes, são simpatizantes com o Evangelho. Nós só temos 3 pessoas realmente convertidas e batizadas. Então, as pessoas que os irmãos veem aí não são todos crentes. Aqui são grupos, né, de adultos. Nós nos reunimos aí quinta-feira num lugar, num grupo, e na sexta-feira no outro. Nós temos trabalho com adultos, com crianças e com jovens. Começamos, por exemplo, fazendo uma manualidade, onde logo depois nós estudamos a Bíblia. E tipo um discipulado, né? Aqui um grupo das crianças. Aqui dos jovens.
Esse é o segundo grupo. É um outro local. Eu não sei aqui quantos conhecem o Mexerica. Ele é de Vitória, mas ele faz um trabalho muito legal de missões. Ele vai vestidinho de palhaço, né? Para você chegar nesse segundo grupo, você tem que atravessar essa ponte aí. E embaixo é o rio Inta. E às vezes essa ponte aí, as madeiras estão, né, assim meio que apodrecidas, é perigoso. E ele aí estava fazendo uma festa, né, atravessando a ponte. Ali está a ponte, ó. E aqui é onde o grupo se reúne. Aqui também fazemos um grupo com as crianças e grupo de estudo com os adultos. Essa é uma indígena. Minha paixão, essa senhora. Então, aqui já é um outro trabalho que eu faço. Mas é a região de Inta. Então, a partir desse ano, eu mudei para esse lugar no mês de dezembro. E eu peço as suas orações, por quê? Porque eu vivo sozinha lá embaixo, naquela estrada lá, né? À noite eu vivo praticamente no meio do mato, né? Eu nunca vivi no campo na minha vida. E à noite eu ainda não me acostumei, gente. De dia é maravilhoso, é lindo, eu saio, faço visita, eu ando, né? 5, 6 quilômetros para chegar em uma comunidade a outra. Mas à noite, como dizem aqui, o bicho pega, né? Porque aí eu não... você fica tentando identificar o barulho dos animais que você escuta, né? Que bicho é esse, né? Já passei muitas noites em claro, não me acostumei ainda, tá difícil a adaptação aí, mas ao mesmo tempo eu sinto paz, eu sinto a felicidade que eu sei que vem do Senhor e sei que eu estou no lugar certo. Isso é o mais importante. Apesar das preocupações, do medo que às vezes eu tenho, eu sei que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Então eu sei que é uma questão de tempo. Como em todo lugar que a gente vai trabalhar como missionário, tem essa parte de adaptação, né? Mas eu peço as suas orações por isso. Quando vocês forem dormir, que vocês deitarem, né? E tá se sentindo assim seguro, feliz, caminha gostosa, né? Vocês pensem na Marta, né? Senhor, tira o medo do coração dela, protege ela lá, né? Porque é um lugar perigoso, né? Um lugar onde passa bandido mesmo, é no meio do mato. Mas eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei que Deus vai me guardar sempre nesse lugar, como já me guardou em muitos outros lugares. Então, esse é o meu desafio a partir de agora, do mês de dezembro de 2025, até não sei quando Deus vai me ter nesse lugar. Mas é um desafio para mim, um desafio novo, né? Viajava, sempre chegava nas igrejas, capacitando pessoas que estavam interessadas em ser líderes e em se preparar para abrir pequenos grupos. Agora, eu estou abrindo um pequeno grupo. Entende? E num lugar assim muito difícil, um lugar de desafios mesmo. Então, não sei quantos aqui, eu acho que todos pegaram o meu marca-página, né? Aí vocês têm um pouquinho dessas fotos e vocês vão poder estar orando por Inta. É um desafio, mas o desafio não é só meu, né? Eu estou representando a igreja lá, representando vocês. Então, um desafio é nosso. Vocês me terem em oração, vocês sustentarem a obra missionária lá. E o grande desafio aí para esse ano é a gente comprar um terreno e abrir uma igreja aí, né? E eu fico pensando, a princípio, quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, Senhor, né? Quem é igual, não sei, vocês se lembram aqui, quando se lembra do Chapolin Colorado, né? Quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar, né? Senhor, esse lugar está no meio do nada. Povos esquecidos aqui, né? Gente que ninguém sabe que está aqui. Mas Deus colocou isso no meu coração, tem colocado no coração de outras pessoas também. Por quê? Porque ninguém está esquecido diante de Deus, né? Ninguém está tão longe, tão escondido que Deus não possa ver. E Deus tem um propósito para esse lugar. Então, quando eu fui morar aí nesse lugar, eu imaginei uma igreja onde eu estou morando, na via, né? Que dá acesso para todos. Então, eu peço que os irmãos orem, que os irmãos contribuam, que os irmãos se comprometam com a região de Inta, porque a gente precisa muito. Coloca isso no seu coração.
tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado. Na próxima semana nós vamos ouvir o testemunho do Pierre, que vive num contexto totalmente diferente. E eu desejo de coração que você seja muito abençoado, que você seja desafiado a viver como um discípulo de Jesus, um discípulo amado de Jesus, que se importa com pessoas. Afinal de contas, foi para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para alcançar pessoas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.